Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no vídeo de hoje nós vamos falar como se posicionar no deserto para a restauração do seu casamento. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui muito claro que eu vou sempre trazer nos vídeos uma palavra, porque a palavra é a única que pode testificar aquilo que nós estamos falando, e também esse canal, o único propósito é para exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente sempre pensa, quando a gente está lá na fossa, lá no deserto, lá nas primeiras fases, que a gente foi lançado ao deserto por um Deus que quer ver o nosso mal. Mas a palavra do Senhor, ela diz totalmente o contrário. O Senhor diz que ele repreende a quem ele ama. Quando o Senhor resgatou aquele povo do Egito, era porque o povo estava sendo escravizado. Logo, se eu entendo que o povo de Deus estava sendo escravizado e ele libertou, é porque ele tinha algo melhor para dar, tanto que a promessa era de uma terra que manda leite e mel. Só que para chegar até essa terra, existe um período de caminhada, existe aí um processo. Primeiro, para a gente merecer esse lugar, a gente precisa estar dentro dos moldes que o Senhor traçou. Porque senão é como você hoje pegar o teu filho que está aí fazendo malcriações e premiá-lo pela malcriação. Sabe quando você precisa educar, você vai lá e premia? Quando você premia um filho que está sendo mal educado, né? Ele vai achar que está liberado continuar fazendo e vai piorar. Então, o nosso Egito era aquela vida desregrada longe do Senhor. Só que eu já tenho um vídeo falando sobre isso, como, se eu não me engano, é como sair do deserto. Então, quem não assistiu, vai lá no canal e assista esse vídeo. Porém, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como se posicionar, porque eu vejo muitos comentários. As irmãs, elas perguntam assim, mas como é que faz para eu me posicionar? Né? Fala logo, como faz para eu me posicionar? Irmãos, antes de mais nada, a gente precisa entender que para a gente sair do deserto, a gente vai passar por um processo. Então, vamos pensar o seguinte, quando eu entrei no deserto, eu já tinha vivido muitos anos com uma vida, estou fazendo aspas aqui, desregrada. Existia um certo temor das coisas de Deus, existia um certo limite, porém, naquele momento em que eu me encontrava, eu estava muito cega espiritualmente. Tanto que quando eu entrei na primeira fase do deserto, quando eu percebi que eu estava ali no deserto, eu não conseguia nem orar. As minhas orações eu colocava no YouTube e ficava repetindo. E isso marca o quanto eu estava longe do Senhor. O quanto meu espírito não estava mais conectado com Deus. E ali a palavra do Senhor nos dá respaldo que diz que a gente não pode ter dois senhores, porque senão a gente vai agradar um e vai agradar outro. A gente vai agradar um e desagradar o outro. A palavra do Senhor também diz que a gente tem que escolher, que a gente não pode ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Então, quando a gente entra nessa primeira fase do deserto, como é que a gente vai se posicionar? O Senhor dá as primeiras indicações. Lá naquele vídeo como sair do deserto, eu explico muito bem que a primeira fase é êxodo, quando aquele povo está lá no deserto, e aí eles começam a murmurar, dizendo a Moisés, diga para Deus que a gente tem sede, que a gente tem fome, Deus não sabe que a gente está com sede, que a gente está com fome, por acaso trouxe Deus para deixar a gente padecer aqui no deserto? As murmurações, né? Aquele povo estava tão desconectado de Deus que nem vendo os milagres anteriores que já tinham vivido com o Senhor, acreditava que Deus não sabia que ali, caminhando pelo aquele deserto, eles iam precisar de alimentos. E assim estamos nós quando chega no deserto. Nós estamos tão desconectados com o Senhor que a gente olha tudo de maneira ruim. E ali eu entendo que quando o Senhor não providenciou nem a água, nem o alimento, é aquele jejum obrigatório que nós passamos no início do deserto, sabe? Quando você não consegue comer, nem beber direito, nada cai bem no teu estômago. Tem pessoas que emagrecem 10, 15, 20 quilos. Hoje no grupo lá de restauração, as meninas estavam falando, teve uma que emagreceu 48. Então, assim, é um jejum obrigatório. A gente não consegue nem sequer se alimentar. Eu vejo que é exatamente essa fase do deserto de Israel que Deus retrata aqui na Bíblia para nós. Porém, eu não vou ficar dando volta mais nesse assunto, porque para isso já fiz um vídeo, e eu quero falar então sobre Neemias.
sobre o propósito do deserto, né? Como se posicionar, como se posicionou, né? Por exemplo, Neemias, que isso é o que eu acredito, que é o primeiro posicionamento que nós devemos ter diante de Deus. Vou ter que gravar outros vídeos sobre isso, porque posicionamento, ele, entre aspas, é igual para todo mundo, só que em algumas situações as pessoas vão ter que agir de maneira diferente, né? Vou falar também sobre no posicionamento de como deixar ir, para quem tem que deixar ir, quem tem que fazer contato zero. Vou ensinar também essas coisas, tá? Para vocês. Eu vou fazer uma playlist só sobre posicionamento, mas o primeiro vídeo eu quero falar para vocês sobre Neemias, que é o primeiro posicionamento que nós temos que ter. Para quem não sabe, o livro de Neemias, né? Ele é uma jornada de fé mesmo, sabe assim? De um homem que tinha uma fé muito equilibrada, uma vida muito equilibrada de oração e ação. Então, exatamente isso é como nós temos que ser equilibrados. Por quê? Porque o jejum, a oração e a leitura bíblica é o alimento para o nosso espírito. Se a gente não pratica isso, é como dizer que a gente não está comendo para a nossa carne, para alimentar a nossa carne, né? Ou seja, para alimentar a carne, a gente precisa de água, a gente precisa dos alimentos sólidos, correto? A gente precisa de frutas, de verdura, de legumes, ou seja, uma alimentação balanceada para manter o nosso corpo saudável. Igualmente ao nosso espírito, irmãos. Nós somos muito mais espírito e alma do que corpo. O corpo vai passar, o espírito não. Então, nós precisamos alimentar esse espírito, assim como Neemias. A palavra de Neemias nos ensina que ele tinha uma vida equilibrada, a oração e ação, né? Então, assim, Neemias, em todo o seu livro, ele apresentou muitos pedidos, tanto ao Senhor quanto ao rei, né? Ele orou, ele vigiou, ele fez as obras, e ele sofreu muita oposição do inimigo, né? Teve muitos levantes ali. E, porém, toda vez que a gente vai se posicionar por algo, vai haver levante da turma lá do outro lado. Por quê? Porque o inimigo não quer ver nós bem. Ele não quer ver a gente bem. Eu já ouvi, não sei se os irmãos já ouviram, pessoas dizer assim, ah, não, ser crente é ruim, né? Parece que tudo de ruim acontece com ele. Irmãos, sabe qual é a diferença? De que as nossas lutas as pessoas podem ver e da vida deles que parece que está tudo bem, que nós estamos vencendo batalha, nós estamos nos posicionando, e quando a gente se posiciona, a gente só é derrotado se a gente desiste. Se nós estamos posicionados, Deus vai com a gente vai ser vitorioso. Já aquele que está no mundo, ele está cego, ele não está nem vendo a destruição da vida dele. Assim foi com você também. Quando você foi levado ao deserto, você estava totalmente cego, nós estávamos cegos. O inimigo destruindo a nossa vida, a gente não estava enxergando debaixo do nosso nariz, que é aquela irmãzinha que chega em mim e fala assim, não, Sheila, é que meu marido foi embora e eu nem sei por quê. Você imagina o tamanho da cegueira? Assim estão vivendo essas pessoas, então vocês não precisam temer. Que o posicionamento é para a vitória. Você só vai perder se você desistir. O diabo só vai ganhar se você desistir. Mas ele não vai entregar fácil. Ele não vai soltar fácil. Ele tem brechas para poder agir na sua vida. Você abriu brechas para dar para ele o direito de agir na sua vida, porque se tem algo que ele conhece é a palavra do Senhor. Ele conhece os princípios. Tanto que o livro de Jó, quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, mas Jó, que era um homem íntegro e reto, passou por tudo aquilo, dá até medo, né, irmãos? Mas aí, quando a gente vai realmente estudar na teologia o livro de Jó, a gente vê que Jó e seus filhos tinham algumas brechinhas abertas para o inimigo trabalhar. É que Jó foi citado naquele momento que, para os padrões daquela época, ele era um homem mais íntegro e mais reto, que Deus via e se agradava. Então, vamos falar um pouquinho sobre Neemias? O que Neemias fez para alcançar ali a misericórdia de Deus, né? Lá em Neemias 1, diz o seguinte, no 4, a partir do 4, diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. As palavras que Neemias está dizendo é que na cidade dele foi destruídos os muros de Jerusalém, foram derrubados e as portas foram queimadas. É sobre isso que Neemias está dizendo, ou seja, assim como nós, quando caímos no deserto, a gente chorou muito, né, diante do Senhor.
Por quê? Porque a gente viu toda a destruição diante dos nossos olhos. Mas o que Neemias fez além de chorar? Jejuou e orou. Então ele diz assim: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança de misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que faço hoje, a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, ao qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aqui, irmãos, primeiro posicionamento, jejum, oração e reconhecimento dos pecados. Neemias era um homem justo, íntegro e reto para os padrões daquela época, mas a palavra do Senhor mesmo diz que todos nós somos pecadores, que o Senhor olhou e não viu um justo sequer. Então, ou seja, primeiro posicionamento, jejum, oração, confissão de pecados, para alcançar a misericórdia do Senhor. Você viu que Neemias lembrou o Senhor da aliança, mas Neemias também foi justo na confissão de pecados? É a primeira maneira da gente, irmãos, se posicionar. Sheila, fala logo todas as demais maneiras. Irmãos, eu só vou falar se eu tiver um respaldo na palavra do Senhor. Se for da minha própria carne, eu não vou fazer, porque aí vocês podem encontrar em diversos canais de restauração. Não tem como a gente fazer um único vídeo falando é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Por que não? Porque o posicionamento, para mim, ao meu ver, ele é algo muito mais profundo. Eu posso falar para você as coisas que eu fiz, só que se eu não mostrar na Bíblia, você vai sair desse vídeo e você vai esquecer. Para mim, é a mesma coisa de testemunho de casamento restaurado. Por que quem está nas primeiras fases do deserto precisa ouvir um a cada minuto? Acabou um, você já está na sequência de outro. Porque ali só está contando os feitos, não está falando sobre a palavra de Deus. E a única coisa que realmente pode nos encher de fé é a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nesse momento, e se os irmãos quiserem, coloca aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder os irmãos. Quantos de vocês vão abrir um jejum, vão fazer uma oração e vão confessar pecados? Porque vocês estão vendo aqui no livro de Neemias. É necessário que se faça, sabe por quê, irmãos? Sujo como nós chegamos na presença do Senhor, a gente não vai ser atendido em nenhuma oração. Lá em Ezequiel 36, se eu não me engano, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender, suplicar e se arrepender dos seus maus caminhos e deixar, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe que existe um passo a passo? Pode ser que eu tenha errado em uma palavra ou outra, mas está lá, se eu não me engano, Ezequiel 36 foi, para mim, o capítulo que me seguiu durante o deserto, e eu ficava muito nessa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, suplicar, se arrepender dos seus pecados e o deixar. Então, olha só, existe um passo, irmão. Eu, o Senhor, os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados. Olha o passo a passo. E sararei a sua terra. Primeiro é o perdão e depois a cura. Então, reconhece seus pecados diante de Deus. A palavra do Senhor diz que a gente precisa confessar pecados. Reconhece os seus pecados diante do Senhor. Amanhã eu vou colocar mais um vídeo sobre posicionamento e vou falar um pouquinho mais com base na palavra do Senhor. Depois vocês procuram uma playlist, vou criar uma playlist exclusiva para isso, para ficar os vídeos lá juntinho para vocês, tá? Que seja bênção na vida de vocês, na família, no casamento, dos filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo cura para o seu lar. Amém?